2.81 Guild Wars capítulo 241 O enviado de Deus autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. O enviado de Deus era um sujeito de aparência surpreendentemente calorosa. Ele era um homem magro e ligeiramente bonito, com pele extremamente pálida, quase pastosa, cabelos brancos bem penteados e um rosto em formato de V. Ele usava vestes brancas soltas com uma linha dourada ao redor dos braços, pernas e torso. Seus olhos eram como os de Dorian Purple, inseridos em uma lua crescente. Apesar da aura agradável vinda do sujeito, Draco tinha uma aversão natural a pessoas de olhos apertados, e isso era espelhado por Rivetingnight, Zayn, Ikari e Roma, assim como os dois bebês. Draco e seu grupo levantaram-se e curvaram-se profundamente enquanto cumprimentavam o enviado. Draco, Eva/Ikari/Roma/Zayn, presta homenagem ao enviado divino. O enviado acenou com as mãos e sentou-se em frente ao Draco. Não há necessidade de tais formalidades. Por favor, sentem-se todos, para que possamos discutir certos assuntos. Draco e suas mulheres trocaram um olhar, sentando-se simultaneamente enquanto muitos pensamentos passavam por suas mentes. Em primeiro lugar, foi a surpresa devido ao comportamento gentil e amável do enviado. Verdade seja dita, eles esperavam que ele se comportasse de forma tão arrogante quanto o Mefisto, que fosse um sujeito de coração frio que os declararia hereges a menos que fornecessem uma explicação adequada. Ou pelo menos alguém que usaria sua aura divina para sufocá-los até a morte. No entanto, se não fosse pelo aviso que apareceu no feed de Draco, ele o teria confundido com um enviado competente, mas normal, de um reino que queria terras da cidade-estado de Vita. Anúncio cidade-estado de Vita. Um enviado dos deuses está entrando na área. Preste atenção e ande com cuidado, para que ninguém seja culpado. Meu nome é Kilobar. Sou um enviado do Supremo Panteão dos Deuses. Estou aqui para lidar com uma questão relativa ao possível retorno da raça exilada à última Assunte. O enviado se apresentou e olhou para Rosella, depois lançou um olhar para Loki, antes de olhar para Roma, Zayn, Ikari e Rivetingnight. Não se podia ver o que estava acontecendo em sua mente, mas Draco podia adivinhar que ele estava intrigado com a formação ali. Quanto à raça, itens e outros enfeites, facilmente distinguível. Até mesmo Richmond foi capaz de discernir tudo sobre a linhagem de Draco, muito menos sobre um verdadeiro ser divino. Senhor Kilobar, por favor, dê-nos suas instruções. Draco pediu humildemente. Kilobar ficou em silêncio por um tempo antes de juntar os braços entrelaçando as palmas das mãos. Verdade seja dita, posso dizer o que você está pensando. O que todo mundo pensa. Tudo o que posso dizer é que depois da velha guerra, os objetivos, desejos e mentalidade dos deuses no Panteão Supremo não são os mesmos de antes. Nem perto disso. Se essas coisas ainda nos incomodassem, nem sequer nos segregaríamos nos seus e deixaríamos o plano principal existir sem a nossa influência problemática. Eu não estou aqui para começar uma briga. Os deuses muito notaram sua presença, aventureiro imortal, e até mesmo a pequena deusa da origem que você está escondendo de nós. Kilobar revelou com um sorriso aguçado. O coração de Draco acelerou. Ele naturalmente deixou Hila no reino da anomalia para esconder sua presença caso o emissário aparecesse, mas parecia que tudo tinha sido em vão. Você, e o mesmo é verdade para todos os mortais, é livre para fazer o que quiser, desde que não prejudique o Panteão Supremo. Criar uma deusa da origem não nos prejudica, em vez disso, é na verdade uma bênção para todos nós. No entanto, dar à luz crianças com sangue Ultimassumpt está um pouco mais na zona cinzenta. Kilobar terminou com um leve sorriso. Draco ficou em silêncio. Queria ver o que Kilobar e os deuses tinham a dizer antes de apresentar a sua defesa. Para que alguém tivesse feito algo errado, primeiro era necessário atribuir-lhe uma acusação. Verdade seja dita, ter filhos com essa linhagem não é um problema tão grande agora como era antes. Desde que você a adquiriu, os deuses têm reavaliado nossa posição na raça Última Assunte. Nós podemos ter sido um pouco duros ao destruí-los tão completamente sem lhes dar uma chance de se defenderem. No entanto, isso é algo que ocorreu na Era Antiga, e tais considerações não eram algo que o antigo panteão era conhecido para. Draco assentiu em compreensão. É certo que seu conhecimento do Panteão Supremo originou-se da tradição do jogo sobre o envolvimento dos deuses no mundo durante a Era Antiga.
Como diabos ele deveria saber mais sobre eles na nova era se eles nem deram meio passo? Mesmo 15 anos de jogo não ajudariam. Eles nunca tinham visto um enviado naquela época e o que estava acontecendo agora era a primeira vez. Na verdade, Draco ainda estaria felizmente inconsciente sobre deuses de origem, energia de origem, deuses verdadeiros e similares se não fosse pela explicação de Vadoma durante a missão Flora e Fauna, quando o sistema estava tentando descobrir o quanto ele sabia como um reencarnador. Para ele, todos os deuses eram deuses. Eles eram frios, duros e muito possessivos. Se você representasse a menor ameaça, você desapareceria. Basta olhar para a corrida Última Assunte. No entanto, Draco poderia pintar um quadro do atual Panteão Supremo com a breve revelação de Kilobar. Era provável que a morte da grande maioria dos deuses naquela época tivesse deixado os poucos restantes sóbrios. Eles devem ter decidido ser mais atenciosos com os mortais, com o ecossistema mundial e uns com os outros, a fim de evitar que um evento tão horrível ocorresse novamente. Seja lá o que aconteceu exatamente. Claro, isso era apenas especulação dele, mas parecia razoável. Aprendendo que os deuses eram mais razoáveis agora do que nunca, Draco ficou mais relaxado. Como podemos ter prejudicado a primeira geração do Último Assunto, gostaríamos de fazer as pazes com a segunda geração deles. No entanto, a ameaça que o antigo Último Assunto representava era grande demais para ser ignorada. Perguntou Kilobar. Draco assentiu. Do ponto de vista dos deuses, a raça Última Assunto mostrou a possibilidade de se levantar contra os seus criadores. Se lhes fosse permitido viver, certamente teriam devorado qualquer coisa e qualquer pessoa. Veja a bobagem que passou pela cabeça de King naquela época. Foi sensato deixar tal raça crescer? Se Draco fosse um deus, ele os teria destruído e até mesmo a segunda geração também. A razão pela qual estamos dispostos a comprometer você e seus descendentes é por causa de 3 coisas. A primeira é o fato de que não importa o que aconteça, você não é um verdadeiro Último Assunto. Você é um meio Último Assunto que começou como humano. Como tal, devido à mecânica de assimilação racial, você leva apenas o positivo aspectos da corrida e deixar de lado os pontos fracos. A segunda é que percebemos que a raça Última Assunto poderia formar um membro muito poderoso do ecossistema natural, apesar de ser uma raça fabricada artificialmente. Se as coisas tivessem sido feitas com moderação, muitas espécies poderiam ser fortalecidas por isso, o que beneficiaria os deuses da origem. A terceira e mais importante é que já o observamos há algum tempo. Embora você não possa ser chamado de modelo de justiça, você é extremamente prudente e demonstra uma sabedoria insana, apesar de ser novo em nosso mundo. Você sempre parece saber o que fazer, seus limites para fazê-lo e a melhor forma de fazê-lo, mantendo a estabilidade geral do ecossistema. Por estas 3 razões, não queremos tomar quaisquer medidas punitivas contra vocês, mas gostaríamos de reestruturar adequadamente o nosso acordo mais uma vez. Kilobar terminou com um tapinha no colo. O coração de Draco se acalmou completamente quando ele entendeu o que estava acontecendo. Os deuses queriam que ele continuasse como está, mas ele teria que fazer tudo com moderação. Sua capacidade de julgar o que seria prejudicial ou não ao ecossistema do mundo foi o que lhe rendeu o favor do Panteão Supremo. Não é como se ele os tivesse conquistado completamente, é mais como se eles simplesmente não o odiassem. Supondo que houvesse um controle deslizante de 1 a 10, onde 1 era ódio absoluto e 10 era devoção, então 5 seria neutro. Neste momento, ele foi informado de que atualmente estava em 5,2 com os deuses. Estava um pouco acima do neutro, mas ainda era melhor que o neutro. Por favor, deixe-me saber minhas limitações, prometo defendê-las tendo em mente os melhores interesses do mundo. Draco respondeu com um sorriso. Kilobar assentiu e eles passaram as horas seguintes discutindo os termos do novo acordo. Draco mandou Romaizane embora com as crianças, pois eles tinham outras coisas para cuidar. Apenas Ikari e Rivetingni ficaram, e ficaram em silêncio o tempo todo. Este não era o tipo de assunto que eles poderiam invadir facilmente. Se o enviado viesse procurá-los, seria Draco quem ficaria em silêncio ao fundo. Depois que isso foi feito, Kilobar saiu com um leve sorriso, deixando Draco recostado em seu trono com um suspiro cansado. Esse tipo de assunto era realmente cansativo, mas precisava ser resolvido. Draco pensou no conselho que Mepisto lhe deu.
Parecia que ele realmente tinha que deixar a maior parte da criação dos filhos para as mães das crianças. Isso era algo que ele já havia planejado fazer para seus filhos de concubinas e escravas. No entanto, ele teria adorado ter uma abordagem mais prática para seus filhos principais, mas parecia que até que ele pudesse desenvolver com sucesso seu mundo interior, isso seria difícil. Kilobar havia falado em nome do panteão supremo dos deuses, mas a simples existência de um panteão supremo indicava que eles não eram os únicos por perto. Na verdade, o panteão supremo era o grupo mais forte de deuses que sobreviveram à antiga guerra. No entanto, muitos novos panteões surgiram, com 5 notáveis que quase atingiram o nível do panteão supremo. O que pressionou Draco foi aprender sobre o panteão do poder, do qual Sigurd fazia parte. Kilobar enfatizou que Draco deveria agir com cuidado, pois aquele grupo era muito tirânico. Como tal, sua decisão de encerrar o assunto com o leilão de jogadores e então correr para o rank 2 antes de concluir a missão do tesouro do Deus do Refinamento só foi fortalecida. Só então ele poderá crescer em poder para lidar com as ameaças básicas que surgem em seu caminho. Draco deixou esses pensamentos de lado. Quer fosse em termos de seus inimigos ou de si mesmo, ele era fraco demais para que eles se importassem ou para que ele fizesse a diferença. Ele definitivamente teria relativa paz até o rank 5 ou 6. Nesse ponto, as coisas provavelmente ficariam muito quentes. Ele voltou para seu quarto com Rivetingnic e Ikari. Ele se virou especificamente para Ikari e falou: "Então, você ouviu o que Mepisto disse? Você ainda está interessado em ter mais de 2 ovos?" Ikari ficou perplexo. Seus instintos foram o que a fizeram iniciar uma onda de procriação. Mas quando se tratava de maternidade, ela não tinha tanta confiança em si mesma quanto Roma e Zaini. Mesmo aqueles dois deram à luz um filho e se contentaram com isso felizmente. Ikari se imaginou com uma abraçada de dragões que a sufocavam com gritos e problemas. Ela estremeceu e percebeu que seu desejo sexual intenso diminuía bastante quando ela respondeu a Draco. Talvez 2 sejam suficientes. Por enquanto. Tanto Draco quanto Rivetingnic riram quando ouviram isso. Ikari então retornou ao reino da anomalia para continuar expandindo as fronteiras, enquanto Rivetingnic voltou a administrar o estado, já que Sublime e companhia ainda não haviam voltado. Mais 10 dias se passaram. Faltavam 19 dias para o leilão do jogador, e a alma do dragão eclodiria no dia seguinte, anunciando o nascimento de outro dragão, embora este fosse um animal de estimação de combate. Em 4 dias, as 28 concubinas trariam ao mundo 28 filhos com vários pontos fortes e fracos, o que seria o segundo nível de sua genealogia. Essas mulheres seriam administradas por Verita, que por sua vez seria administrada por Zaini. Rivetingnic ainda governaria tudo, já que ela era o eixo de sua genealogia. Quanto à semeadura dos cerca de 100 escravos, a hora deles estava chegando. Draco tinha planos diferentes para eles neste momento. Hoje, Draco estava trabalhando em sua escrita mais uma vez. De acordo com Rivetingnic, os 2 livros de habilidades que ele produziu foram um sucesso entre os membros da guilda porque a técnica veio dele. Sinceramente, nem foi comercializado pela Rivetingnic, ela acabou de jogá-lo na loja da guilda. Os membros extremamente competentes da Umbra passaram muitos dias limpando zonas de campo e masmorras de acordo com as missões criadas por Draco e Rivetingnic. Assim, não apenas seus níveis e habilidades aumentaram, mas os itens adquiridos geralmente eram colocados na loja da guilda, caso não fossem necessários. Por causa da forma como Draco e Rivetingnic lidaram com as questões, os membros do Umbra se tornaram extremamente xenófobos. Xenófobos no sentido de que desprezavam fazer coisas que não beneficiavam ninguém além da guilda ou de seus aliados. Apesar de suas diferentes aparências, nacionalidades e personagens, muitos se consideravam uma pseudo-família. Não houve absolutamente nenhuma falta de livros de habilidades e feitiços na loja da guilda, abrangendo diferentes classes com diferentes utilidades. Havia incontáveis comuns, uma boa quantidade de incomuns e um punhado de raros. Graças a Draco e Rivetingnic, havia até alguns livros de habilidades épicos lá. Mais 2 livros de habilidades comuns deveriam ter sido esquecidos. No entanto, Draco e Rivetingnic tinham esquecido o que era ser uma pessoa comum que tinha um ídolo ou modelo a seguir. Muitas pessoas na guilda verificavam a loja da guilda diariamente para ver quais novos itens Draco, Rivetingnic,
Os 5 generais ou os membros principais adicionariam. Graças ao seu próprio status e trabalho árduo na conclusão de missões, eles tinham UPs suficientes para comprar mais do que alguns. A maioria apenas ficou maravilhada e especulada na sala comum do salão da guilda Rank 7, quando era algo que ainda não podia ser comprado por eles. Como tal, quando Riveting descartou 2 itens comuns, muitos verificaram rapidamente o que era. Porque Ladybos se dignaria a colocar meros itens comuns à venda para eles. Normalmente, ela faria Kainu vendê-lo ao público por dinheiro de verdade. Ela odiava que sujassem as mãos com lixo e lhes dera muitas broncas durante o treinamento. Quando viram os detalhes dos livros de habilidades, ficaram surpresos. Para que as habilidades comuns estivessem quase no nível incomum, isso era bom demais. Estas seriam certamente habilidades úteis para qualquer amador, mas também para jogadores profissionais. Elites e acima não precisariam tanto disso. Porém, tudo mudou quando o feito por Draco foi listado na caixa de descrição do item, no canto inferior esquerdo. Foi como se um trovão tivesse atingido suas mentes quando perceberam uma verdade horrível. Draco, seu Guildmaster, adquiriu uma habilidade comercial que lhe permitiria criar livros de habilidades, talvez até livros de feitiços, baseados em suas próprias técnicas. Ou seja, deixando de lado os efeitos do livro de habilidades, a técnica por trás dele foi criada por Draco, o jogador número 1 do jogo. Naturalmente, começou uma guerra de lances que não era diferente daquela do leilão divino. Infelizmente, como os livros de habilidades eram um único consumível, os licitantes não conseguiam reunir riqueza facilmente, mas muitos ainda pediam favores e estavam dispostos a fazer todo tipo de promessas de apoio financeiro. Eventualmente, aqueles 2 bastardos Pantiking e Oekonti conseguiram adquirir os livros de habilidade porque sobreviveram durante o evento Dragon Slaying, o que significa que foram fortemente recompensados. A informação de que Draco poderia fazer livros de habilidades não se espalhou para fora da guilda. Afinal, os membros da guilda não tinham certeza se Draco queria que isso fosse divulgado ou não, então preferiam ter cuidado. Eles sabiam que Draco não se importava em ser conhecido, mas isso era decidido por ele e não por eles. Quando Jada contou essa história para Draco com Jade cansada atrás dela, ele riu. Se os membros de sua guilda quisessem ter suas técnicas como alguma forma de flexibilidade, ele não se importava. Ele até dedicaria tempo para ganhar mais, para que pudessem flexibilizar os outros, se fosse isso que quisessem. Antes de Jada e Jade partirem, um brilho brincalhão brilhou nos olhos de Draco. Ele pulou até Jada e sorriu de um jeito que dava vontade de dar um soco na cara dele. Jada querida, você é linda demais. Não consigo mais resistir a você. Você quer ter meus bebês? Draco perguntou com uma voz estridente. Jada deu um pulo para trás e apontou a varinha para Draco com uma expressão cautelosa. Seu puto, você foi engravidar outras mulheres e agora quer me transformar na sua fazenda infantil também? Como sempre, as palavras de Jada foram como espirrar bile tóxica em uma pessoa. Sua boca realmente deveria ser classificada como uma arma rara, pois alguém poderia encontrar seu HP sendo lascado enquanto ela falava. No entanto, a única fraqueza de uma língua afiada era a pele grossa, pois bloqueava todos os danos e poderia até refleti-los. Draco naturalmente tinha uma versão totalmente equilibrada disso, então ele apenas riu. Exatamente. Eu quero implantar meu DNA em você e transformá-lo em uma fazenda infantil, mas não em qualquer fazenda infantil. Draco lambeu os lábios ao dizer isso. Eu quero transformar você em minha fazenda infantil pessoal. O coração de Jada batia furiosamente em seu peito enquanto muitas emoções e pensamentos passavam por seu coração e mente. Mesmo sendo extremamente receptivo à ideia devido ao seu desejo e sentimentos, sua boca contava uma história diferente. Nunca. Como você ousa sugerir transformar o meu grande eu em uma fazenda infantil? Você deve estar sonhando. HMPH. Ela saiu da sala diretamente com uma Jade confusa a reboque, que olhou para Draco, depois para as costas de Jada e depois para Draco novamente. Ela suspirou e foi atrás de sua irmã gêmea. Enquanto Jada caminhava um pouco pelo corredor, ela congelou no local ao perceber o que acabara de fazer. Então ela agarrou o cabelo e quase o arrancou enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Não. Isso é realmente o que eu queria. Ela começou a bater a testa na parede com tanta força que começaram a aparecer rachaduras. Eu odeio ser um tsundere.
Odeio ser um tsundere. Odeio ser um tsundere. Jade apenas deu uma palmada no rosto e rezou aos deuses por força. Guild Wars capítulo 242. Clarente depois de criar mais alguns livros de habilidades com suas técnicas, Draco os enviou para a loja da guilda, já que a cidade-estado de Vita era propriedade da Umbra. Ele poderia depositá-los diretamente daqui. Depois disso, ele preparou uma xícara de café Master Rank que removeu o status de menor privado de sono por 24 horas. Ele então meditou sobre sua magia subjetiva e as técnicas da herança do deus serpente pelo resto da noite. Ele teve que treinar sua teoria de causa e efeito para fortalecer sua força de vontade e concentração. Embora ambos pudessem ser bastante aumentados com meios externos, ele queria melhorar sua qualidade básica. Como tal, a prática diária era imperativa. Embora os ganhos tenham diminuído bastante com o tempo, esta foi a melhor fase. Uma coisa que muitas pessoas não queriam reconhecer quando faziam algo repetidamente para melhorar era que sempre haveria retornos decrescentes. A menos que alguém subisse constantemente acima de seus limites e perseguisse o próximo nível, esse eventualmente seria o caso. No entanto, fazer coisas assim era para personagens fictícios, pois tentar quebrar seus limites na maioria das vezes levava a quebrar a si mesmo. Quando muitos percebem que não estão conseguindo tanto quanto antes, podem perder a motivação, acreditando que sua era de ouro já passou. No entanto, isso não era verdade. Foi como construir uma torre. Nos estágios iniciais, era naturalmente fácil adicionar piso após piso porque ficava muito próximo do solo. Porém, assim que começou a atingir as nuvens, tornou-se extremamente difícil prosseguir por uma série de razões. Tentar forçá-lo faria com que a torre desmoronasse 9 em cada 10 vezes. Então, o que fazer? Bem, a resposta era exatamente o que Draco estava fazendo. Seria necessário repassar constantemente os fundamentos, apesar do pouco que isso proporcionasse em termos de progresso. No entanto, tal ação fortaleceu os alicerces. Usando o exemplo da torre, o arquiteto voltaria ao solo e mediria novamente cada nível cuidadosamente, fazendo vários cálculos. Em seguida, ele ditaria cada nível desde o início e faria alterações quando necessário, a fim de permitir que a torre continuasse a crescer de forma estável quando a oportunidade surgisse. No dia seguinte, Draco desceu ao reino Anomalia onde o ovo da alma do dragão, com seu novo hospedeiro, e seus 2 ovos de dragão foram mantidos. Afinal, o reino Anomalia era algo especial que poderia suprimir a presença dessas espécies. Embora não seja do Panteão Supremo, mas definitivamente dos poderes do Rank 7. Como hoje era o dia da eclosão da alma do dragão, Draco pensou em vir ver o que aconteceria. Ele encontrou Ikari já lá dentro, surpreendentemente em sua forma completa de dragão, algo que ele não tinha o prazer de ver há muito tempo. Ela estava deitada de bruços com suas escamas brancas brilhando como se tivessem sido polidas pelos próprios deuses. Seus grandes olhos azuis e chifre longo a faziam parecer muito amável, mesmo sendo muito maior que Draco assim. Draco sorriu e admirou Ikari silenciosamente. Ela era realmente linda, uma existência quase igual à de Eva. Entre suas 4 mulheres principais, Eva possuía a melhor beleza facial, Zayn tinha o melhor corpo, Roma tinha a melhor forma geral, olhos e cabelos deliciosos. Ikari, porém, tinha tudo isso, mas estava um pouco abaixo dos outros em todos os aspectos. Ela tinha a segunda melhor beleza facial, o segundo melhor corpo e a segunda melhor forma geral. Contra cada um deles, ela era melhor, mas quando os 4 estavam na mesma sala, a diferença aparecia. Ainda assim, isso não significava que ela fosse inferior a qualquer um deles e alguns poderiam até argumentar que ela era melhor. Draco naturalmente sempre seria tendencioso em relação a Eva, e sua intimidade com Roma também prejudicou seu julgamento. O corpo flexível de Zayn, que o ajustava perfeitamente, também quebrava o equilíbrio. Infelizmente, porque precisamos compará-los. Eles não eram clones um do outro, então diferenças existiriam naturalmente. Cada um tinha pontos fortes e fracos em muitos aspectos e foi isso que os tornou perfeitos. Especialmente Eva. Bem, algumas coisas eram difíceis de mudar. Uma coisa que pareceu estranha a Draco foi como o corpo de Ikari parecia para ele. Por exemplo, um humano olhando para outro humano sentiria que a pessoa que ele estava olhando era normal. No entanto, se tal pessoa olhasse para um dragão, seria difícil pensar isso é normal, não importa o que. Num nível instintivo,
No fundo do subconsciente, sempre haveria uma rejeição. Porém, não havia nada disso para ele. Olhar para o dragão branco era o mesmo que olhar para um humano, e seu cérebro processava da mesma maneira. Como tal, havia naturalmente nele uma atração por Ikari. No entanto, ele ainda era humano, então ela sempre teve que se transformar para que eles se tornassem íntimos. Mesmo que ele pudesse se transformar, ele se sentiria muito estranho ao praticar tais atos. Mesmo que sua visão dos dragões fosse normal, chegar a esse nível entraria em conflito com sua identidade própria. Afinal, ele ainda se considerava humano antes de mais nada. Draco tirou esses pensamentos estranhos de sua mente e caminhou até o ovo que deveria eclodir logo após cumprimentar Ikari. Ela sorriu quando viu e começou a se transformar, mas Draco balançou a cabeça. Você é mais bonito em sua verdadeira forma. Draco disse eternamente. Ikari abaixou a cabeça com um leve sorriso nos lábios. Obrigado. Como dito anteriormente, ela parecia a mesma para Draco de qualquer maneira. Ela era linda em sua forma humana para ele, e para outros humanos, bem como em sua forma de dragão para ele, e outros dragões. Então não fazia diferença. No entanto, ele queria que ela se sentisse confiante em sua verdadeira forma. Como ela sempre permaneceu na forma humana, ela poderia começar a sentir que sua verdadeira forma era feia, mas isso não era verdade. Se Draco entrasse na antiga raça dos dragões com sua forma humana, eles o tratariam exatamente como os humanos tratavam os dragões em sua verdadeira forma. Haveria polidez na superfície, mas repulsa no fundo. Ele certamente não queria isso para Ikari, pois chegaria o dia em que ele não precisaria mais esconder sua filiação racial. Se ela fosse muito tímida para se transformar novamente em público, ele não teria causado mal a ela. Draco notou uma comoção quando o ovo da alma do dragão começou a chocar. A energia mundana foi atraída para ele em quantidades significativas, revestindo a casca do ovo e desgastando-a lentamente. Logo, uma rachadura apareceu no ovo imaculado, depois outra e mais outra. Eventualmente, uma cabeça saiu da casca e começou a mastigá-la vorazmente. Depois de se libertar, o filhote sacudiu a gosma viscosa de seu corpo e olhou em volta preguiçosamente. Ficou claro que não houve complicações durante a eclosão, vista que emitia uma aura que carecia de qualquer dignidade. A energia mundana no reino da anomalia começou a dançar e tremer de excitação, celebrando o nascimento de uma das espécies mais importantes do mundo. Ele se fundiu na forma de um filhote, mas com um contorno azul esverdeado. Não parecia diferente de uma forma de vida energética típica e mergulhou em direção ao bebê dragão. O sujeito zombou e tagarelou essa forma de vida energética, jogando-a na boca enquanto mastigava com uma expressão entediada no rosto. Ikari tinha uma expressão horrorizada no rosto ao ver isso, e Draco apertou o peito de dor. Não era para ser a alma do filhote. O sujeito capturou e jogou na boca. Para entender como Ikari e Draco se sentiam, era como imaginar algo comendo vivo um bebê recém-nascido. Besta vil. Draco rugiu enquanto matava Fragarashi Drago rugiu, com a intenção de cortar esse sujeito em pedaços. Como ele ousa fazer tanto mal na sua frente? Draco pode ser um bastardo amoral, mas ele ainda tinha alguns resultados financeiros. Vendo que Draco estava prestes a despedaçá-lo, a alma do dragão pareceu despreocupada. Na verdade, ele ainda teve tempo de abrir seu inventário e tirar algumas vestes vermelhas feitas sob medida para o seu corpo minúsculo. Essas vestes tinham mangas extremamente fofas, fazendo-o parecer um velho e enrugado mestre de seita que havia treinado muitos jovens heróis em sua época. Além disso, o sujeito conseguiu deixar crescer o cabelo, que amarrou em um topete grisalho. Depois de todos esses acontecimentos bizarros, a alma do dragão finalmente arregaçou as mangas furiosamente e bufou. Impudente. Arrogante. Ignorante. Depois de disparar essas 3 linhas, o sujeito cruzou os braços atrás das costas e falou em tom altivo, como um sensei repreendendo seu discípulo. O que eu te disse da última vez? Um filhote só ganha alma após o nascimento. Quando a casca do ovo é consumida e ocorre a celebração da energia mundana, essa energia seria absorvida para formar uma alma. Ela mesma não é uma alma. Aquela coisa era apenas uma massa de energia mundana em forma de dragão. E ainda assim, você me insulta por isso. Você se atreve a tentar me machucar por isso? Isso. Draco e Ikari trocaram um olhar.
Eles se sentiram um pouco envergonhados por tirar conclusões precipitadas, mas quem não teria pensado tal coisa ao ver esse tipo de cenário? Sentimos muito. Picari se desculpou em nome deles, apesar de Draco ter agido precipitadamente. A alma do dragão bufou com desdém. Se desculpar fosse suficiente, por que precisaríamos de guardas municipais? Draco franziu a testa. Então o que você quer? Não vou tornar as coisas muito difíceis para você. Como temos um destino juntos, podemos ser considerados amigos. O sujeito afirmou com uma expressão neutra. A alma do dragão apontou para Draco com uma garra de uma maneira muito humilhante. Reconheça-me como seu mestre e deixarei esse assunto de lado. Caso contrário, não me culpe pelo que acontecerá a seguir. Picari corou de vergonha em nome da alma do dragão, já que o sujeito claramente não tinha o suficiente para si mesmo. Draco, porém, sorriu de brincadeira. Brincando com ele em termos de falta de vergonha. A alma do dragão estava cortejando a morte. Até mesmo o todo-poderoso Kyong que teve que admirar a pele grossa de Draco. Você tem razão, só isso vale a pena para apaziguar suas dores. Draco respondeu calmamente. Eu sabia que você recusaria, como tal. É? A alma do dragão estava prestes a arregaçar as mangas novamente, mas a fala de Draco o deixou em silêncio. Ele realmente concordou. Mas... Ah? Draco não sabia que era seu animal de estimação de combate. O relacionamento deles já estava definido no contrato. Então como ele deveria ser reconhecido como seu mestre? Com um sorriso estranho, a Dragon Soul falou. Ah. Certo. Reconheça-me. Como seu mestre. Isso mesmo, ó sábio. Eu o reconhecerei como meu mestre verdadeiramente. Draco disse com um sorriso alegre. A Dragon Soul queria derrotar Draco, mas se acalmou e encontrou um novo ângulo de ataque. Como tal, também exibia um sorriso afiado ao responder. Oh, tudo bem então. Por favor, mostre-me como você fará para me reconhecer como seu mestre. Os olhos de Draco se estreitaram quando ele percebeu que esse sujeito era muito inteligente, mas como ele poderia perder para uma mera alma de dragão no Dalda desavergonhada? Na verdade, há uma maneira. Draco disse com uma expressão difícil. A alma do dragão queria ver que desculpa o sujeito inventaria para escapar dessa situação. Vá em frente, não temos o dia todo. Só nos restam 1000 palavras para encerrar nossa peça cômica. A alma do dragão disse impacientemente. Bem, é assim. Para que eu reconheça você como meu mestre, você deve primeiro me reconhecer como seu mestre. Enquanto essa cerimônia estiver ocorrendo, os deuses detectariam a lealdade em meu coração e mudariam os alvos. Draco respondeu com uma expressão honesta. Picari corou e escondeu o rosto, pois seu respeito próprio e sua dignidade não aguentavam mais. Esses dois eram simplesmente muito desavergonhados. A própria Dragon Soul ficou atordoada e sem palavras. Seus lábios não puderam deixar de se contorcer enquanto processava o que Draco acabara de dizer em sua mente. Droga, como aquele sujeito poderia falar tanta besteira com uma cara tão honesta, como se ele realmente acreditasse nisso? Se um touro tivesse cagado e fosse solicitado a discernir qual delas era uma besteira verdadeira, ele apontaria para as palavras de Draco em vez de sua própria porcaria recém-lançada. A alma do dragão parecia ter envelhecido 3000 anos quando desistiu. Havia uma razão pela qual Draco era o mestre e agora era seu animal de estimação de combate. O sujeito era muito poderoso. Draco sorriu levemente e inspecionou a Dragon Soul. Nome, sem nome, filhote de rank 0 Seg STR, 10 Seg Dex, 10 fim da Seg, 10 seguinte, 10 Seg, abriu, 10 Seg chá, 10 Seg sorte, 10 habilidades, bola de fogo, pilar flamejante características, origem divina. Imunidade ao fogo. Bola de fogo. Habilidade ativa efeito. Atire uma bola de fogo em um alvo em um raio de 50 metros. Isso causa 15% de dano de fogo. Tempo de espera. 7 segundos. Flame pilar. Habilidade efeito. Causa uma erupção de fogo em um determinado local que envolve uma área de 1 metro. Isso causa 45% de dano de fogo por segundo. Duração. 5 segundos. Tempo de espera. 5 minutos. Origem divina, característica efeito, possuindo a verdadeira aura divina, este animal de estimação de combate não enfrentará problemas de crescimento até chegar ao rank divino. Imunidade ao fogo, característica efeito, imunidade total a todos os danos de fogo.
A Dragon Soul era mais fraca que Lucia, mas isso era um dado adquirido, pois foi recém-nascida. Não era apenas rank 0, era apenas do tamanho do pé de Draco. O sujeito parecia igual à sua forma de alma, então não houve conflito de identidade. Contudo, Draco percebeu um certo problema. Ele não tinha ideia de qual era o verdadeiro nome do sujeito. Draco se agachou enquanto olhava para a alma do dragão com um leve sorriso. Qual o seu nome? A alma do dragão se sentiu desconfortável por ser desprezada assim por Draco, mas só poderia responder a menos que quisesse receber algum nome aleatório. Clarente. Meu nome é Clarente Cainho. A alma do dragão respondeu. Tudo bem então. Draco disse enquanto se levantava e digitava o nome na conta. Ele então se virou para Ikari para perguntar se ela conhecia o sujeito como havia sugerido da última vez, apenas para ver suas pupilas se estreitarem acentuadamente e seu corpo tremer. Clarente também olhou para Ikari com incompreensão a princípio, mas seus olhos também se estreitaram. Agora que ele pensou sobre isso, essa moça parecia familiar. Ele a tinha visto em algum lugar antes. Você disse que seu nome era Clarente Cainho? Ikari perguntou com uma voz trêmula. Sim, eu fiz. Quem é você, moça? Clarente perguntou com um tom solene, ao perceber que algo estava acontecendo. Ikari. Ikari Ryuzuki. A dragão branca respondeu com lágrimas formando-se em seus olhos. Quando Clarente ouviu isso, seu corpo congelou e parecia que uma mini explosão havia ocorrido em sua mente. Enquanto Draco não sabia o que estava acontecendo, ele silenciosamente recuou para o lado para não estragar esta reunião aparentemente importante. Até mesmo um idiota estúpido poderia dizer que Ikari e Clarente, de Dragon Soul, tinham uma conexão muito importante. Ikari. Ryuzuki, você disse? Isso significa que você é a única filha de Mara Ryuzuki? Clarente perguntou, sua voz também trêmula. Sim. Ikari respondeu enquanto abaixava o focinho e o aproximava do pequeno Clarente que ainda era um filhote em termos de tamanho. Foi um pouco cômico de ver, mas o peso do clima tirou toda a comédia dele. Clarente olhou-a profundamente por um longo tempo e depois caiu na gargalhada. Ah! Bom. Bom. Você sobreviveu tão perfeitamente, Ikari. Isso é bom. Tão bom. A felicidade de Clarente era contagiante e Ikari sorriu, embora ainda chorasse. Sim, é. Grande irmão. Santa merda. Agora foi a vez de Draco explodir sua mente. Ele fez muitas suposições e até considerou que eles eram familiares, mas apenas distantes, na melhor das hipóteses. Quais eram as chances de que, de todos os dragões sobreviventes, ele tivesse encontrado dois aparentados? Afinal, a própria Ikari disse que toda a sua família havia sido massacrada diante de seus olhos. Então Draco presumiu que mesmo que houvesse outros dragões escondidos no mundo, eles seriam de outras famílias. Clarente sorriu amplamente. Minha querida irmãzinha, sinto muito por não ter reconhecido você. Só ouvi histórias sobre você desde que você nasceu, e estive longe da família todo esse tempo. Eu sei. Madrasta Fairken sempre falou sobre você fazendo um trabalho importante, grande irmão. Ikari disse gentilmente. Ah! Ao ouvir esse nome, os olhos de Clarente ficaram vermelhos e sua respiração ficou irregular. Parecia que aquele nome desencadeou uma certa memória dentro dele e ele ficou muito dolorido. Draco deixou decididamente o reino Anomalia. Ficou claro que esses dois precisavam de tempo para repassar suas circunstâncias e velhos traumas juntos, e ele, como terceiro, não precisava estar lá. Ele voltou para seu quarto e sentou-se em um de seus sofás, olhando para o teto da câmara. Sua mente não pôde deixar de passar por todas as suas próprias experiências nesta vida e na última, deixando-o melancólico. Todo mundo tem sua própria história, hein? Draco murmurou. Não importa a pessoa, todos tinham uma história para contar. Mesmo aqueles que se sentiam medianos e não tinham nada que se destacasse também eram um novo livro de histórias para um leitor em algum lugar. E pensar que a arrogante Dragon Soul que sempre fez papel de boba tinha tal origem. Entre todos aqueles que Draco era íntimo, Zayn tinha a origem mais normal, enquanto Ikari tinha a pior. Roma estava situada no meio, e quanto a Eva? Bem, esse foi um jogo totalmente diferente. Para Clarente fazer parte da família nuclear de Ikari, seu próprio destino estava entrelaçado com o dela, o que significa que o sofrimento pelo qual ela passou também foi algo que ele teve que suportar. Então, novamente, Ikari foi escondida e conseguiu manter sua vida,
apesar de quão solitária fosse. Clarente, porém, de alguma forma foi reduzido a uma pequena alma que só poderia existir com a ajuda de outra pessoa. Guild Wars capítulo 243. Ferreiro de nível mestre. 3 dias depois, Draco esperou silenciosamente em seu quarto com Zaine, Roma e Revetingnitz por algumas horas. Quanto a Ikari, ela e Clarente ainda não tinham saído do reino Anomalia, então Draco os deixou sozinhos. Logo, as parteiras Master Rank trouxeram 28 bebês de diferentes tamanhos e cores, alguns escuros e outros claros. Alguns pareciam próximos o suficiente de Draco, enquanto muitos outros pareciam menos com ele. No entanto, havia uma característica estranha que todos os bebês compartilhavam: o fato de possuírem olhos verdes brilhantes. Era exatamente o mesmo tom do cabelo de Draco, assim como o cabelo de Revetingnitz. Naturalmente, essas crianças estavam chorando, procurando alguma coisa ou simplesmente se comportando como seria de esperar de bebês. Não havia um único pensamento coerente em suas mentes. Draco realizou o teste de linhagem nos bebês depois que Lovingaun lhe mostrou como, e ele descobriu que eles tinham pureza de linhagem variando de 19% a 28%. Em outras palavras, esses 28 pequeninos tinham mais pureza do que 95% da linhagem real combinada. Claro, isso era totalmente normal. Como clone de Lúcifer, Draco era um genuíno de primeira geração, embora tenha nascido de pais com concentrações mais baixas. Foi como se o próprio Lúcifer viesse e iniciasse as linhagens novamente. Se não fosse por seus genes subhumanos limitando tudo, Rosella e companhia poderiam ter tido 70% de pureza ao nascer, enquanto esses caras poderiam ter 45% ou menos. Vendo que eles eram bons, Draco assentiu. Ele decidiu nomeá-los individualmente, mas deixou que Revetingnitz, Zaine e Roma nomeassem alguns também. Depois que isso foi concluído, uma das parteiras Master Rank falou: Lord Draco, como você deu à luz mais de 10 crianças, você tem o direito de criar um clã. Por favor, informe-nos o nome do clã para que possamos anexá-lo às certidões de nascimento dessas crianças. Anúncio do sistema para o jogador: você é elegível para masterização de clã. Aceitar. Sem número. Draco sorriu. Ele estava naturalmente ciente de ser um mestre, amante do clã graças à sua vida anterior. Ao contrário do passado, que estava muito ocupado sendo um Lorde do Limite para criar uma família, muitos jogadores se entregaram demais. Como tal, uma vez ultrapassado o limiar de 10 filhos, eles poderiam criar um clã. Quanto a saber se o clã se tornaria algo digno de nota ou cairia no esquecimento, essa não era a preocupação do sistema. Draco escolheu sim e pensou no nome do clã. Ele e Revetingnitz discutiram isso muitas vezes no passado e chegaram a uma conclusão composta de 3 escolhas. Draco decidiu por um deles e respondeu à parteira Master Rank: o nome do clã será Morningstar. A parteira Master Rank assentiu e saiu da sala atrás das outras para cuidar dos cuidados pós-natais. Ao contrário de Roma ou Zaine, que tiveram nascimentos que desafiaram o céu, as mulheres que eram mães dessas crianças eram seres humanos puros. Como tal, eles exigiam mais cuidados do que seus filhos nascidos de um semi-última assunte de um Royal Devil. Falando neles, Rosella e Loki estavam em seus braços e inspecionaram as outras crianças que passavam. Rosella parecia muito interessada em todos eles enquanto Loki lhes lançava um olhar superficial, seu olhar permanecendo naqueles com maior pureza. Embora esses outros bebês que os faziam sentir uma forte ressonância fossem muito mais fracos do que eles, ainda eram bastante poderosos. Draco pegou Hila, que estava sentada ao lado dele com um vestido muito fofo, esfregando o rosto nas bochechas dela. Como sempre, a expressão de Hila tornou-se de aceitação relutante, praticamente gritando: ah! Se não eu, então quem? Zaine e Roma riram enquanto Revetingnitz sorriu. Eventualmente, todos saíram para fazer suas próprias coisas, deixando Draco com uma Hila cansada. Ele ergueu no peito e desceu ao reino da anomalia para verificar Ikari e Clarente. Uma vez lá dentro, ele encontrou os dois sussurrando em voz baixa. Não havia mais dor no rosto, pois tinham cerca de 3 dias para passar por essa fase. Agora, parecia que Clarente estava discutindo algo seriamente com Ikari. Ao perceberem a presença de Draco, eles pararam. Clarente deitou-se e desenhou círculos na terra com uma expressão entediada. Ikari sorriu e baixou o focinho até o nível de Draco antes de bufar nele amorosamente. Draco riu e esfregou suavemente o focinho de Ikari,
E Hila levantou a mão para fazer o mesmo. Ikari gostou dessa sensação e os três pintaram uma bela imagem. No entanto, isso foi arruinado por uma bola de fogo que foi lançada em direção a Draco. O sujeito gerou um escudo de água que aguentou o ataque com facilidade, antes de se virar para Clarente, que tinha uma expressão lívida. Eu vi o bastardo. Como você ousa sujar minha irmã? Clarente rugiu. Inicialmente, Draco estava prestes a repreender o sujeito por brincar enquanto Hila estava em seus braços, mas sentiu a língua presa quando Clarente rugiu para ele. Todo cara poderia se identificar com Draco. Não importa quão apropriadas ou legítimas sejam as circunstâncias, sujar a irmã de seus manos era um tabu. Mesmo que Clarente fosse seu animal de estimação de combate, o relacionamento deles era semelhante ao que Draco compartilhava com Kyung-ki. Bem, a questão é... Draco começou, mas parou no meio do caminho. Ikari também parecia perturbado. Grande irmão, isso não é culpa dele. Se não fosse por ele, eu nunca teria tido a chance de conhecê-lo ou de levar adiante nossa raça. Ao ouvir isso, Clarente vacilou. Como ele poderia não saber disso? Ele entendeu a lógica da situação e que sua reação era simplesmente lógica, mas não conseguiu evitar. Draco endureceu a pele e caminhou em direção a Clarente. O irmão Clarente é realmente muito bonito. Um sujeito como você não deveria se preocupar com coisas tão pequenas. Você quer ter uma hérnia? Você tem que ter a mente aberta em tais assuntos. Clarente nem se preocupou em responder. Em vez disso enviou uma bola de fogo e também um pilar de chamas em Draco. Um escudo de água afundou facilmente ambos os ataques, fazendo Clarente se sentir sufocado no fundo. Embora ele não quisesse machucar o sujeito, apenas porque Hila era uma espectadora inocente, ver seus ataques tratados com tanta facilidade ainda feria seu orgulho. Suspiro. Na verdade eu tinha algo que vale a pena para o irmão Clarente, algo para lhe dar como prova de nosso parentesco. No entanto, parece que pode não ser necessário. Draco soltou um suspiro especialmente profundo. De repente, Draco sentiu um peso em seu ombro quando Clarente se sentou ali. Arrumpe, deixe-me ver uma coisa dessas. Se for bom o suficiente, posso considerar deixar esse assunto de lado. Vendo que havia fisgado o sujeito, Draco pegou a poção de atualização do estado de ser que adquiriu na loja de Shuro naquela época. Poção de atualização do estado de ser, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia. Refeito, atualize permanentemente o estado de ser racial de alguém para um nível mais alto. Quando Clarente viu, ele imediatamente o pegou e bebeu tudo de um só gole antes que Draco mudasse de ideia. Logo, uma casulo dourado o cercou enquanto sua forma estava protegida da vista. Em questão de minutos, Clarente saiu do casulo muito maior do que antes. Ele passou do tamanho do pé de Draco para a altura do joelho, o que foi uma mudança notável. Verificando-se, Clarente assentiu com apreciação e então olhou para Draco. Já que seu presente foi pouco satisfatório, deixarei as coisas passarem. No entanto, você nunca deve machucar minha irmã, ou então... Achando divertido que Clarente pensasse que poderia lhe causar algum mal, Draco concordou e verificou o status do dragão vermelho. Nome: Clarente, Dragãozinho Rancun Seg STR, 50 Seg Dex, 50 Fim de Seg, 50 Seguinte, 50 Seg SPR, 50 Seg Chá, 50 Seg Sorte, 50 Habilidades, Bola de Fogo, Pilar Flamejante, Imolação. Características: Origem Divina. Imunidade ao fogo, fogo do dragão. Imolação, habilidade ativa efeito, coloque um alvo em um raio de 5 metros em chamas de dentro para fora. Isso causa 75% do dano de fogo. Duração, 3 segundos tempo de espera, 10 minutos fogo do dragão. Característica efeito, 100% para todos os danos de fogo. O que surpreendeu Draco foi o fato de que tanto Ikari quanto Clarente eram Dragonlings de rank 1. Mas Ikari era muito maior que Clarente. Será que o rank foi removido do estado de ser dos dragões? Afinal, Ikari era um dragão branco de classificação suprema, apesar de ser de classificação 1. Clarente era agora um dragão vermelho de classificação média e também era de classificação 1, embora ainda fosse muito menor. Se fosse esse o caso, um dragão poderia, teoricamente, avançar naturalmente nas classificações raciais do estado de ser através do envelhecimento,
Mas para avançar em sua classificação geral, eles teriam que reunir experiência através do combate ou qualquer outro meio que existisse. No entanto, fazia sentido que esta poção avançasse claramente. Quando Rivetingnit bebeu a bênção do dragão quando massacraram o posto avançado, ela também entrou em um casulo dourado. Quando ela saiu, ela quase saltou do rank 0 para o rank 1, adquirindo assim sua classe Shadow Assassin. Parecia que essas poções também concediam alguma forma de experiência. Poderia ter algo a ver com aquele casulo dourado. Apesar de serem duas poções diferentes, ambas induziram um estado semelhante nos consumidores, e o casulo era exatamente o mesmo em termos de cor e aura. Draco decidiu pesquisar mais sobre isso mais tarde. Ele passou a habilidade passiva de produção de éter para Clarente, que foi formalmente introduzido no elaborado esquema de Draco para cultivar cristais de éter. Deixando os problemas do sujeito de lado, Draco se esforçou e começou a trabalhar. Afinal, ele havia passado mais de 3 semanas sem fazer nada que pudesse promover seu progresso, e não que se arrependesse. Se ele ignorasse tais assuntos, estaria cometendo injustiça a si mesmo e a seus entes queridos. No entanto, faltavam cerca de 15 dias para o primeiro leilão de jogador e ele precisava se concentrar em sua elaboração. Como tal, Draco se concentrou em sua metalurgia. Mesmo que isso significasse que ele desperdiçaria cristais de éter, ele não se incomodou muito. Ele fez 4 a cada hora, enquanto Ikari também fez 1. Eles residiram no Ether Hall, rico em éter, nos últimos 21 dias ou mais, então sua qualidade de produção foi maior. Ikari tinha feito estritamente cristais de éter de primeira qualidade, enquanto Draco alternava entre alta e alta qualidade. Como tal, ele tinha mais do que alguns de sobra. Na verdade, ele poderia até causar estragos no próximo leilão divino se os colocasse à venda novamente. Eles perderam o terceiro leilão divino devido aos vários eventos ocorridos, mas não era importante neste momento. Mesmo que eles possam ter perdido alguns itens excelentes, Draco e Eva sentiram que tinham muito o que fazer sem a necessidade de tentar fazer mais. Draco criou muitos itens nesta época. Eles variavam de espadas a escudos, a martelos, lanças, alabardas, couraças, espaldeiras e torresmos. Ele alternou entre cada tipo para aliviar o tédio da repetitividade. Afinal, o segredo do sucesso na ferraria e na alquimia era a criatividade. Se ele fizesse a mesma coisa repetidamente, sua criatividade morreria sufocada. Esta foi a razão pela qual Draco disse a si mesmo, fingindo não ver as recompensas do sistema por suas novas receitas. Na verdade, se Draco reunisse todas as suas receitas de artesanato e as vendesse aos jogadores, ele estaria esgotado antes da primeira hora passar. Não apenas pela qualidade, mas pelos benefícios. Com uma taxa extra padrão de 10%, se um jogador conseguisse de 10 a 15 conjuntos de materiais, pelo menos um deles teria sucesso. Mesmo que custasse um braço e uma perna, já que eles não teriam Pair da DNI, os lucros em termos de experiência de trade skill que obteriam, bem como o valor de venda do item, seriam capazes de recuperar a maior parte. Claro, Draco não tinha a intenção de vender nenhum deles. Deixando de lado se os jogadores poderiam pagar, eles poderiam ao menos reunir os materiais. Não se deve esquecer que o ingrediente principal eram os cristais de éter. Ninguém no mundo sabia que ele poderia produzi-los naturalmente, exceto aqueles de seu círculo íntimo, e ninguém sabia como esses itens eram feitos. Se ele vendesse as receitas para eles, era natural que o método de uso dos cristais de éter fosse compartilhado. Como ele poderia ser tão tolo a ponto de cometer tal erro? Draco logo atingiu um limite mais uma vez. Por volta do nível 59, 40% de Draco sentiu que sua origem de 3 libras mostrava sinais de avançar para o próximo nível. Já estava no nível 4 há algum tempo e só aumentou quando Draco estava moldando o Igiron que logo se tornaria Voidblade. O estresse de trabalhar em um lingote épico enquanto estava no rank Elite realmente o levou ao seu limite, induzindo-o a fazer um avanço. Agora, o aumento de suas estatísticas básicas o empurrou para outra. O sujeito estava atualmente trabalhando em uma espada. Este era para ser para Slimfati, que era uma Sword Scientist. Sua classe ostentava controle e dano insanos da lâmina, o que a tornava muito melhor que a classe Vingador. Ela também tinha a habilidade passiva Skill da Santa, que lhe permitia equipar qualquer espada sem requisitos de maestria ou penalidades, e até mesmo a habilidade de capturar as espadas de outros para si mesma.
Como tal, Draco queria abusar desta habilidade passiva. Ele tornou a espada extremamente densa, colocando cada vez mais Igiron na dobra. Seu tamanho permaneceu relativamente o mesmo, mas seu peso aumentou drasticamente. Para manejar esta lâmina de forma eficaz, seria necessário ter a força de um lutador de rank 4, ou a força aprimorada da linhagem Draco, Lorde local. Depois disso, ele fez questão de deixá-lo afiado. Caso contrário, com a sua densidade atual, era provável que se tornasse rombudo. Uma espada pesada tinha muitas vantagens, que eram maior força, mais dano cortante e alta durabilidade. Naturalmente, as pessoas dificilmente forjavam espadas como esta porque suas desvantagens eram difíceis de conter. Isso veio na forma de uma necessidade insana de força, alto consumo de resistência e manuseio desajeitado devido ao peso. Os dois primeiros poderiam ser controlados um pouco com treinamento e força naturalmente alta. No entanto, o terceiro sempre existiria, a menos que alguém encontrasse uma técnica especial para manobrar tal espada, ou a menos que pudesse mudar as leis da física. No mundo real. Não muito. Em ilimitado. Muito possível. Foi por isso que Draco estava apostando que a sua habilidade passiva anularia todas as penalidades quando ela equipasse essa espada. Ele poderia fazer a espada mais poderosa, mas inútil, e usar sua habilidade passiva para remover o aspecto inútil. Mesmo que não desse certo, não houve perda para ele. Ele poderia encontrar outra pessoa para empunhá-lo ou comprá-lo, apesar de suas falhas, já que ele anexaria as runas de crescimento eterno a ele, como de costume. Depois de dobrar a espada várias vezes, ele a afiou completamente e a esfriou. Quando terminou, ele começou a desenhar as runas para isso. A primeira foi naturalmente Reiva-Roa, crescimento eterno. A segunda foi Revatruino, manipulação eterna. O terceiro foi Kurushiva, Darkslice. Como era normal com itens contendo as runas Reva, ele teve que gastar quase 16 cristais de éter de grau médio para preenchê-los. Isso o fez sentir dor no coração, mas ele ficou quieto. Depois de colocar o encantamento na espada, Draco cruzou os braços atrás das costas quando um fenômeno ocorreu. Desta vez, algo extremamente interessante aconteceu. Quando a névoa encheu a sala e o estranho motivo do encantamento ganhou vida, Vitae apareceu de repente e olhou para ele com interesse. Quando o encantamento viu Vitae, ele congelou e mergulhou na espada com medo, nem mesmo ousando lançar a Draco um olhar de ódio como a maioria de suas armas criadas faziam. Draco esfregou o queixo ao ver isso. O mistério dos fenômenos que ocorriam sempre que ele encantava um item usando cristais de éter tinha sido um espinho em seu sapato. Por que razão tal coisa ocorreu? Porque as entidades ou formas de vida energéticas que formaram os espíritos das armas o odiavam. Afinal, foi ele quem lhes deu a vida. Olhar para ele com ódio por causa disso era simplesmente... Parecia que Vitae era um ser que estava no topo da cadeia alimentar, então esses espíritos tiveram que fugir com medo para não serem prejudicados de alguma forma. No entanto, isso foi apenas uma coisa que passou por sua mente. A primeira coisa que ele fez foi saborear a sensação de sua origem de 3 libras entrando em um novo nível. Com isso, ele não demoraria tanto tempo como de costume para forjar um objeto. Mesmo o menor tempo de navegação foi de 2 horas e, na maioria das vezes, um pouco mais. Agora, 1 hora deve ser suficiente. Ele poderia ser capaz de pedir menos quando estivesse no Master Rank of Blacksmithing. Primeiro, Draco inspecionou sua criação. Sem nome, espada de uma mão classificação, semi-lendária durabilidade, 750.750.000 efeitos, passivo 1, crescimento eterno, o usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2, manuseio eterno, a velocidade de ataque do usuário é aumentada em 100%, as técnicas não custam resistência ou foco para serem usadas e não há atraso ao equipar esta espada da bainha. Ativo 1, Darkslice, envia uma onda de espada negra que causa 600% do dano de espada em uma área de 80 km. Tempo de espera, 1 dia. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Esta arma era muito boa. A habilidade passiva Eternal Handling combinaria bem com a classe de Slimfati, tornando-a uma saqueadora do campo de batalha. Caramba, se ela usasse apenas técnicas ao lutar,
Ela poderia literalmente lutar pela eternidade. Tudo se resumiria então à sua resistência mental e quanto tempo ela poderia durar antes de perder a vontade de lutar. Draco estava prestes a nomeá-lo quando viu outro pop-up aparecer diante dele. Anúncio ilimitado para todo o sistema e o jogador Draco se tornou o primeiro jogador a se tornar um ferreiro Master Rank. O jogador Draco já possui o título de Mestre Artesão. Esforce-se para adquirir esse prêmio também. Anúncio do sistema para o jogador: você alcançou o Master Rank à frente de todos os outros jogadores e recebeu um título atualizado chamado Master Craftsman 2. Parabéns! Mestre Artesão 2. Classificação especial: os preços de todos os reagentes de alquimia e ferraria abaixo do nível lendário foram reduzidos em 70%. A taxa de sucesso em alquimia e ferraria aumenta em 20%. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.